Quando olhamos a escolha de Jesus primeiro, Jesus chamou pessoas para serem testemunhas. Diga comigo, testemunhas. Seja os 3, os 12, os 70, os 120, os 500, seja a multidão, seja os discípulos de Jesus, os discípulos de Pedro, os discípulos de Paulo, seja os discípulos do apóstolo Gerson, seja os discípulos do pastor Marcos, da pastora Carla, todos que Deus chama e escolhe é para ser uma testemunha. Mesmo os menos afamados, dentre eles podem ter sido mais úteis como testemunhas daquele a quem estavam acompanhando desde o início. Este Simão Pedro, o propósito dele era ser uma testemunha. Aonde este Simão Pedro, conhecido e famoso, pregador, aonde este Simão Zelote, desconhecido, anônimo, e que muitas vezes acham que é um inútil, aonde ele chegava, ele era uma testemunha. Ele chegava e as pessoas perguntavam: quem foi este Jesus de Nazaré? Ele foi o enviado. Ele morreu na cruz para levar os pecados. Não importa se ele era pregador, se ele era escritor, não importa se ele era rico ou pobre, Jesus nos chamou para sermos as suas testemunhas. Todo mundo que olhar para você vai dizer algo diferente na sua vida, na sua casa. E você, como escolhido e testemunha, vai dizer: é porque eu sirvo ao Senhor. É porque Deus está sobre mim e tem me dado a tua paz e a tua prosperidade. Mas quem é este Deus? Este Deus é o Jesus Cristo que desceu à terra e morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Diga: Deus me chamou para ser uma testemunha. Então este Simão Pedro e este Simão Zelote eram testemunhas, independente dos seus ministérios e dons. Todos eles eram testemunhas. A segunda é que, quando olhamos para a equipe de Jesus, de 12 pessoas, e vemos 3 pessoas eminentes, em destaque, é um bom resultado. Imagine de um grupo pequeno, de 12 pessoas, e nós encontramos 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, Mateus, encontramos 3, que são muito grandes. É um resultado muito bom para uma equipe. Então, quando olhamos a equipe, vemos que eles são testemunhas. E vemos que o trabalho de Jesus deu um resultado muito bom e até acima da média. E o último, diga: Cristo é o centro. Devemos lembrar que sabemos muito pouco sobre qualquer um dos apóstolos. Você sabe como é que foi a infância de Pedro? De Simão Pedro? Você sabe como é que foi a sua infância? Nós sabemos todos os detalhes da vida dele. Depois que Jesus subiu, se nós pegarmos o evangelho, os 4 evangelhos aqui, não dá 100 páginas. Sabemos muito pouco, tanto de Simão Pedro, quanto de Simão Zelote. Mas por que isso? Porque Cristo é o centro. Devemos lembrar que sabemos muito pouco sobre qualquer um dos apóstolos, seja o mais conhecido ou o anônimo. Eles olharam tão fixamente para o sol da justiça e para o seu resplendor, que perderam de vista as estrelas auxiliares. Faz pouquíssima diferença saber quais dentre eles eram estrelas de primeira grandeza, de segunda ou de terceira grandeza. Não importava quem era o maior e quem era o menor. O que importa é que Jesus é o centro. É Jesus que deve ser conhecido e não Pedro. É Jesus que deve ser falado e pregado e não Pedro. Por isso, qualquer um da equipe de Jesus, desde o mais famoso ao anônimo, todos são importantes. Todos foram ensinados, doutrinados e foram preparados para fazer a obra de Deus.
aqui neste lugar, tanto os 12 quanto os 70, todos estão sendo ensinados e doutrinados para fazer a obra de Deus. Não importa se você vai escrever um livro, não importa se você vai gravar um CD, não importa se você canta ou não canta, não importa qual é o seu ministério, o seu dom, não importa se você é um pregador famoso ou um anônimo no meio da multidão, mas todos nós temos que ter em mente sermos testemunhas. E que o trabalho de Cristo não foi em vão e nunca vai ser. Sempre dá um bom resultado. E terceiro, o nosso propósito é Cristo. Pode ser que você esteja aqui há mais de um ano e meio, e você não sabe quase nada sobre a minha vida. Porque eu nunca fico subindo aqui, por mais que às vezes eu faça alguma gracinha, conto alguma piada. O meu propósito nunca é falar de mim. Nunca é fazer uma biografia pessoal, mas é apresentar Jesus. É isso que nós devemos fazer.